Las Vegas, a cidade mais populosa do estado americano de Nevada, com uma população estimada em quase 700 mil pessoas. Famosa devido aos seus hotéis e cassinos luxuosos, a metrópole atrai turistas que procuram um estilo de vida glamouroso e quem sabe até uma ou outra emoção temporária. O cinema imortalizou esse jeito de viver na famosa frase: "O que acontece em Vegas, fica em Vegas". Mas nem tudo é glamour na cidade dos prazeres noturnos. Las Vegas tem uma das mais altas taxas de criminalidade do país, sendo considerada para todos os fins uma cidade bastante perigosa. E como sempre, são os mais vulneráveis que sofrem na carne as consequências da desigualdade. O número de desabrigados vem crescendo exponencialmente desde a crise econômica de 2008. E apesar da grande quantidade de abrigos distribuídos pela cidade, muitas pessoas acabam sendo obrigadas a dormir nas ruas, em carros, em estacionamentos vazios e até mesmo no esgoto. E um desses desabrigados era Daniel Aldap, de 46 anos. Daniel nasceu e viveu a maior parte da vida em Chicago. Não se sabe ao certo como ele foi parar em Las Vegas, mas pode-se dizer que ele era um novato nas ruas, estando sem teto apenas há uns poucos meses. E ao contrário de muitos desabrigados que acabam perdendo os vínculos familiares, ele tinha contato frequente com os parentes. Eles estenderam a mão inúmeras vezes, mas ele recusava qualquer tipo de ajuda. Daniel era um fã de esportes e gostava muito de música, principalmente jazz e rock. Na noite de 3 de janeiro de 2017, ele se preparou para dormir e, como fazia sempre, arrumou um cantinho na calçada e se enrolou num cobertor. Daniel costumava ficar em Central Parkway, uma área bastante frequentada por moradores de rua, o que lhe transmitia uma certa sensação de segurança. Mas nessa noite, isso não foi suficiente para protegê-lo. No dia seguinte, um amigo chegou para acordá-lo e quando viu o que tinha acontecido, ligou para a emergência. Os paramédicos chegaram rápido, mas ele já estava em óbito. Era visível que a morte tinha sido provocada por ferimentos graves na região do crânio, e como ele ainda estava enrolado no cobertor, a polícia concluiu que o ataque tinha sido durante o sono. Seu corpo foi levado para o necrotério e os oficiais esperaram até que alguém o reclamasse, já que não tinham como fazer contato com a família. Algum tempo depois, estranhando seu sumiço, a irmã de Daniel procurou a polícia. A família ficou devastada com a notícia, porque ele era uma boa pessoa. Segundo relatos de parentes e amigos, apesar dos problemas pessoais, ele era pacífico e nunca tinha machucado ninguém. Nesse primeiro momento, a linha inicial da investigação se baseava no homicídio por vingança. A polícia metropolitana achava que Daniel tinha arrumado algum atrito na rua e sido morto em retaliação, mas os detetives não progrediram muito, e o caso ficou congelado até um mês depois, quando outro desabrigado foi morto nas mesmas circunstâncias. David Dunne tinha 60 anos e era considerado uma pessoa generosa, que tirava o pouco que tinha para ajudar os outros. No dia 3 de fevereiro, depois de não encontrar vaga disponível no abrigo, ele se ajeitou para dormir na calçada em Central Parkway. Assim como Daniel, se cobriu com um cobertor e pegou no sono, e nunca mais acordou. No dia seguinte, foi encontrado já em óbito, também com ferimentos na cabeça. Esse caso deixou a polícia em estado de alerta. Qual seria a possibilidade de 2 moradores de rua morrerem exatamente da mesma maneira? Nenhum dos dois tinha sido roubado, então a hipótese de crime patrimonial estava descartada. Uma investigação rapidamente estabeleceu uma conexão entre os crimes, e também começaram a investigar um terceiro, em que um homem foi atacado nas mesmas condições em novembro do ano anterior. Este conseguiu sobreviver, mas não servia como testemunha, pois como estava dormindo, não viu o agressor. Os detetives estavam meio que num beco sem saída, sem testemunhas, sem DNA, sem evidências físicas, sem motivação, sem suspeitos no geral. Será que o assassino ficaria livre para cometer outros crimes em Las Vegas? Não. Tudo por causa da ideia genial de um homem. Apresento a vocês o capitão Andy Walsh, um policial de carreira do Departamento de Polícia de Las Vegas. O capitão encarou as mortes com muita seriedade. Em uma entrevista na época, ele disse:
Uma calçada não é um lugar adequado para o humano dar seu último suspiro. Nós levamos esses crimes muito a sério. Nós não sabemos muito sobre a vida de David e Daniel. Eles eram as faces perdidas da nossa comunidade. É triste que eles vivam para sempre em mim como dois sem-teto que foram assassinados. Eles não estavam machucando ninguém. Aquela vizinhança era o lugar em que eles viviam. E foi lá que eles perderam a vida. Motivado para pegar o assassino, o capitão Andy elaborou um plano. Era um plano relativamente simples, mas inovador. A polícia frequentemente usa iscas para pegar criminosos, mas não há notícia de que a isca tenha sido um manequim. Sim, por que não pegar um manequim, enrolá-lo num cobertor, colocar em posição na calçada como se fosse um ser humano dormindo, encher a área de câmeras e esperar? Essa foi a ideia do capitão, e ele recebeu muitas críticas dentro do próprio departamento de polícia. Em uma reunião interna, o promotor e o detetive-chefe duvidaram da viabilidade do plano. Eles acharam que seria um desperdício de recursos estatais. Mas como não tinham nada a perder, embarcaram na ideia. Então eles arrumaram um manequim, o vestiram com roupas normais e o batizaram de Charlie. E toda noite o colocavam numa esquina em Central Parkway. Os policiais ficavam monitorando pelas câmeras e de manhã o recolhiam. E pouco tempo depois, aconteceu isso. I want to go to this thing, unless you want to talk about something. You gonna go what? To the core. Yeah, I fully agree. Okay, alright. I didn't know if there was something else. No. We're homicide detectives. Okay. We're not interested in your warrants. We don't care about the dummy. That's not our business. Alright? Okay. We're actually working, there's been some homeless people who have been hurt. Okay. That have gotten seriously hurt. Okay. And that's what we're investigating. Okay. Okay? And some homeless men have gotten hit with a hammer. Okay. And that's why we're interested in this. Okay. Okay, that's why we're talking to you. Right. Okay, have you hit anybody with a hammer? No. Okay. There were some guys in the past. What I'm thinking of doing is I'll grab the book and show you some pictures and see if you know anybody. Okay. Maybe we can figure out who gave you that hammer. Okay. You have not hit anybody with a hammer before. No. Could you hit somebody with a hammer and not remember it? No. Okay. Why would you pick this point in time to hit that mannequin with a hammer? And we can actually show you everything you did. Right. Yeah. Well, like I said, it was kind of weird, you know, seeing a mannequin. But you actually laid down for a while? Yeah. Yeah, I was probably going to sleep there tonight, so. You thought about sleeping and just crashing right there? Yeah. But then you thought better of it and went back to the dummy? Well, yeah, that was kind of strange, the dummy sitting there, so. Okay. How sure of you were you that was a dummy? 100%.
100%. Yes. Before you made contact with it. Yes. Those are made to look like humans. Right. That's what I'm saying. Yeah. When you first hit it, were you sure it was a dummy? Yes. I don't know how. Well, like I said, it wasn't breathing, wasn't moving. You know, plus that was head was sticking out. What if it was a human being that was just not moving? Well, you know, I was sure. Well, you're sure now. What I'm saying is, what if it turned out to be human? Would that have bothered you? Well, yeah, of course, but I knew it wasn't human. If it was human, I wouldn't have did it. The problem being is we've had some other people struck in the head in the exact same fashion that you struck this dummy in the head. Okay. That's something that we're worried about. Okay. Okay? If you had something to do with that, if there's something going on with you, we need to know what's going on. There's nothing going on. This is the first incident I ever had like this. And I knew it was a dummy, and if it was a real person, what never happened. So. Do you need help? I'm going over to Clark County. That's pretty much my biggest fear right now. You're going to go to Clark County. I am? Yeah. We're going to make sure the officer arrests you and takes you to jail. Why? Because you make us nervous. I do? Yeah, you do. You do. Why? Because I think you're out there killing people. I'm not killing nobody. I think you are. I thought I was going to walk out of here. Are you really going to have him arrest me? Yeah, you have a warrant, and I think you need to go over to the jail. We're going to get a search warrant so I can get the DNA from you. We're going to get a search warrant. We're going to take your clothing. Ryan told you when we sat down, we're going to be really upfront with you. And you also said I could walk out of here at any time. But I guess that You could stop the questioning anytime you want. Yeah. But things are changing as we go. The more we get to know you, the more you worry me. I do? Yeah, you do. I honestly believe that you're going around hitting people in the head with a hammer and killing them. It's not me. While they're sleeping. It's not me. Okay. Who is that? I don't know. The whole reason we put that dummy out was to see who'd come along and hit it. You're the man. And you're the guy. Okay. The same spots where other people have been killed. Same position. That's how we knew where to put the dummy. Okay. A polícia prendeu um sem-teto de 30 anos chamado Shane Schindler. Apesar de a princípio ter sido indiciado por tentativa de homicídio, Shane se agarrou no argumento de que sabia que estava atingindo um manequim. Ele disse que tinha comprado o martelo de outro desabrigado e que andava com ele para defesa pessoal. Seus advogados se agarraram no argumento de que transportar um martelo não era crime, e como não havia provas de que ele estava ligado às mortes de Daniel e David, tiveram que liberá-lo. Agora vocês imaginem a sensação de impotência desses policiais. Eles sabiam que um homem extremamente perigoso voltaria para as ruas e que provavelmente mataria de novo. Foi uma corrida contra o tempo. Eles trabalharam muito e conseguiram rastrear um quarto de motel onde Shane guardava suas coisas. Lá, eles acharam o recibo do martelo, que provava que ele tinha mentido, e uma selfie no celular que o colocava em Central Parkway na data dos homicídios. O advogado de Shane apresentou a tese de que é impossível tentar matar um objeto inanimado. E essa alegação aqui no Brasil seria válida, pois nosso Código Penal trabalha com o conceito de crime impossível. Em termos simples, a lei protege a vida humana, e se não há vida, a própria lei perde a razão de ser.
Mas o promotor rebateu que nesse caso o que importava era a intenção do agente. Ele queria matar uma pessoa e só não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. O grande problema é que eles não conseguiram provas suficientes para ligá-lo às mortes de David e Daniel. Era tudo muito circunstancial. Como medida paliativa, eles fizeram um acordo e o acusado aceitou uma pena de 8 a 20 anos por tentativa de homicídio. É possível que daqui a 2 ou 3 anos ele já esteja de volta nas ruas. A vida pode ser muito cruel para algumas pessoas, mas morrer de um jeito tão degradante vai além do inconcebível. Como disse o Capitão Andy, nenhum ser humano deveria deixar esse planeta em condições subhumanas, longe da família, largado numa calçada. O que torna esse crime tão terrível é que Daniel e David não fizeram nada para provocar suas mortes. Eles eram apenas seres humanos tentando sobreviver. E essa história é ainda mais revoltante porque, ao menos na minha opinião, eles não receberam a justiça que mereciam. Espero que você tenha gostado do caso de hoje. E se chegou até aqui, te agradeço. E nos veremos novamente muito em breve. Valeu!